Você está no Bastidor de Milhões, aqui direto de Bento Gonçalves, no Eclipse Experience. No bate-papo de hoje eu vou conversar com Emerson Damário, da Polaris Turismo. Fala, Emerson, obrigado pelo seu tempo, cara. Valeu, obrigado você, Bruno. Então, para a gente começar, se apresenta para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, quem é o Emerson e a Polaris Turismo. Legal, então vamos lá. Meu nome é Emerson Damário, eu trabalho com turismo já há 30 anos. Vim desde garoto, eu tenho 48 anos, então desde muito cedo, na verdade, eu trabalho com turismo. Eu sou formado em turismo, então sou turismólogo de formação. Comecei a trabalhar na minha primeira empresa, na agência do Banco Real, que nem existe mais hoje em dia. Fui bem estagiário ali na agência e logo eu abri a minha agência. Então, dos meus 18 aos 20 anos, eu tive uma agência de viagem, e quebrei. Quebrei depois de 2 anos, mas quebrei por falta de conhecimento, eu era muito garoto. Então, as coisas na época era muito diferente do que é hoje. E aí eu resolvi entrar no mercado. Então, foi isso. Fui trabalhar no mercado, trabalhei como CLT em várias agências e em vários segmentos do turismo. Também essa é um diferencial, porque eu trabalhei no corporativo por muitos anos, eu fiquei 15 anos no corporativo. Depois eu fui trabalhar em corporativo, mas em vendas. Depois eu fui trabalhar em operadora. Fiquei na CVC 13 anos e fiquei um pouco fora do mercado. Do mercado de vendas, eu diria, né? Tava dentro do turismo, mas fora do mercado. Eu tive várias experiências em eventos, no corporativo, planejamento, financeiro, saque. Cara, qualquer área de agência de viagem que você possa imaginar, eu trabalhei. E aí eu saí da CVC em outubro de 22 e decidi abrir a minha empresa e empreender. Na verdade, sempre foi um sonho meu que estava meio adormecido, porque desde garoto, quando eu tive a minha agência, né? E quando eu quebrei, a primeira coisa que eu olhei para mim, eu falei, putz, o que que tá faltando para mim? Né? O que que falta? Então, eu sempre fiz uma autoanálise do que exatamente estava faltando. E eu entendi que era conhecimento, né? Que eu precisava limpar o chão, né? Coisa que eu não tinha feito ainda. E aí eu fui fazer justamente isso. Eu comecei muito garoto nas empresas e fui desde o início lá. Atendimento nacional, internacional, gerente de posto, e aí foi indo. E fui crescendo, fui me desenvolvendo. E quando eu saí da CVC, eu já tinha muito certo o que eu queria, que era abrir uma empresa. Sonho que eu sempre tive lá atrás, eu voltei e falei, putz, agora é o momento. Então, quando eu saí, por exemplo, eu não quis mandar currículo, não quis fazer nada. Eu queria abrir a minha empresa. Então, eu já estava estruturado, né? Financeiramente, eu também me preparei para isso. E aí, eu fui abrir a minha empresa. Era isso que eu queria e fiz um planejamento de 3 meses. Eu fiquei escrevendo tudo o que eu queria. E aí, eu abri efetivamente a minha empresa em janeiro de 23. Então, em janeiro de 23, eu abri a Polaris Turismo. De um grande sonho, na verdade, né? Só que quando eu comecei com a minha agência, eu falei, putz, eu não tenho muito problema operacional, porque, putz, eu conheço bastante turismo, trabalho há 30 anos, então, problema operacional eu não tenho, mas eu tenho outros problemas. Gestão, por exemplo, era um deles, né? Embora eu já era gestor nas outras empresas que eu trabalhava, mas, obviamente, é diferente você sendo gestor de uma empresa que você é funcionário para a sua empresa. Então, esse foi um momento que eu parei assim e falei, putz, eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso estudar e tal. Então eu sempre fui nessa busca aí constante de conhecimento e a Intura apareceu nesse momento para mim. Pô, legal. E nesses nossos bate-papos de consultoria, eu percebi que você estava num momento de crescimento, assim, muito interessante, mas que você ainda sozinho na empresa, sofrendo aqueles primeiros desafios do crescimento, de contratar pessoas, de formar um time. E eu queria saber, Emerson, dentro desse processo de crescimento, o que que você acredita que mais fez diferença? Assim, foi a partir disso que eu comecei a crescer. Foi quando eu organizei alguma coisa, foi quando eu defini alguma estratégia. Eu acho que primeiro é ter coragem, eu acho que esse é um fator muito importante assim. Mas essa coragem, ela veio muito com a busca do conhecimento, né? Então, eu conheci a Intur em julho de 22, não, 23, julho de 23, foi quando eu abri a minha empresa. Logo na sequência, na verdade, eu conheci vocês. E aí eu sempre assim, puta, eu preciso estruturar a minha empresa para que eu cresça de uma forma organizada. Então, isso é o que eu sempre pensei. Então, quando eu falei, putz, eu preciso de me estruturar, foi quando eu busquei vocês. Então, eu fiz vários workshops, por exemplo, na Intur vários, virei o SA, o CT, agente de elite,
tracker e etc. Mas assim, eu acho que a virada foi muito estar junto com vocês. Isso me deu mais estrutura, eu diria. Porque assim, eu acho que eu gosto muito de trabalhar em conjunto, em parceria. Então, Uhum. eu tô sempre falando com vocês, a gente sempre tá trocando ideia e tal. Eu sozinho, talvez eu teria mais dificuldade. Isso para mim é um ponto. Então, eu tenho encontros semanais com vocês pelo Tracker, por exemplo. Então, a gente sempre tá trocando ideia e tal. Então, quando eu falei, putz, eu preciso crescer, eu preciso me estruturar, eu acho que foi isso, assim, sabe? Tipo, tá com alguém bacana, tá junto, eu sei que vocês estão junto comigo o tempo inteiro, então vocês me dão muito essa coragem. Puta, eu preciso contratar um funcionário, por exemplo. Pô, a Vivi tá do meu lado ali, vamos montar perfil, não sei o quê, e vão pra cima. Óbvio que em algum momento eu fico com um pouco de medo, às vezes, sabe? Tipo, um receio e tal. Puta, mas será que é o momento? Não é? Não, mas vamos. Vamos com medo mesmo e as coisas acabam acontecendo, sabe? E assim, eu tenho várias. As coisas aqui às vezes vão acontecendo nos momentos certos, né? Eu tenho várias provas disso. Por no momento que eu falei, preciso trazer alguém, eu conversando com a Vivi, não, você tem que trazer alguém e tal. E aí, puta, aquele mês foi o mês que eu mais vendi na vida. E ela falou, putz, essa é uma resposta que eu, pô, realmente preciso trazer alguém. E ok. Mas uma outra virada bacana foi, por exemplo, o CRM. Eu fazia muito controle em Excel no começo, as minhas planilhas dos clientes e tal. E aqui em algum momento eu ficava, putz, como que eu vou crescer olhando no Excel e tal, né? E aí eu falei, puta, vou contratar o R&D. E aí o R&D foi uma virada também, porque eu não sou muito da tecnologia, assim, porque, putz, eu vim de uma outra época, então, obviamente, que eu tenho que me atualizar e tudo mais. E, putz, se eu, para instalar, para colocar o RD, para implantar o RD, eu assisti todas as aulas de RD, todas. Mas eu assisti, até esses dias eu estava vendo lá no meu histórico, eu fiquei 15 dias assistindo todas as aulas. Eu assistia, tipo, 10 minutos, parava, olhava meu processo, ajustava e ficava assim. Então eu levei dias para colocar meu RD no ar, dias. Mas eu fiz da forma correta, da forma que eu gostaria. Então, e depois eu passei para você dar uma revisada, né? Você se lembra disso? Mas eu estruturei todo o meu processo. Então é isso que eu tenho feito, estruturar todo o processo. Então, toda vez que eu tenho um ponto especificamente, eu volto lá na Intur, puta, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e tal. A gente acaba trocando algumas ideias e as coisas vão acontecendo, a gente vai estruturando. Você traz uma reflexão importante, Emerson. Eu sempre falo isso daí, que o seu resultado e a sua empresa, ela nunca vai ser maior do que você. E se acontecer da sua empresa ficar maior do que você vai ter um problema. A empresa vai te engolir. Pode ser que você não quebre, mas algumas consequências, como por exemplo, eu vou trabalhar mais do que deveria, de 7 da manhã até 10, meia-noite, minha família, meus filhos vão crescer e eu vou estar trabalhando. Por quê? Porque você acabou deixando a empresa crescer além de você e você tem que agora dar conta daquilo que está ali te consumindo. Então, essa ideia do conhecimento, de buscar um conhecimento e falar, olha, eu estou me preparando para alcançar o meu próximo nível. Que em uma empresa, seja qual nicho for, qual segmento, a gente, toda vez que cresce o próximo degrau, o próximo nível, a gente vai deparar com desafios maiores, diferentes daqueles que a gente já superou, e esse é o jogo. A gente tem que estar sempre buscando o conhecimento do próximo nível para poder alcançar. E no nosso mercado, Emerson, eu vejo algumas agências que têm uma resistência muito grande de se aproximar da Entur, primeiro porque acreditam que nós somos coaches. E eu acredito que de tudo aqui não tem coach. A gente trabalha com conhecimento, com gestão e não com motivação. A motivação é um negócio que é é individual, é momentâneo, agora o Sim, conhecimento, a gestão, ele é necessária no dia a dia da empresa. E algumas empresas que são mais tradicionais, 20, 30 anos, elas falam assim, não, eu já sei muito, eu não preciso disso daqui. E se fecha para o conhecimento, para algo que pode ser que às vezes eu sei muito, mas um pouquinho. Pô, teve muita situação na minha vida que foi um micro conhecimento que adicionou um grande resultado. Era algo que eu não estava enxergando ali e a gente consegue enxergar. Agora, Emerson, sobre esse teu processo de crescimento, você atribui assim um produto específico, um modelo de prospecção, o atendimento, o que que mais contribuiu para você conseguir dar um salto nesse teu faturamento? hoje, assim, a maior parte dos meus clientes, eles vêm de network. Então, amigo do amigo do amigo do amigo que vai indicando e que vai trazendo e vai agregando. Eu acho que o atendimento sim, é o essencial no meu caso. Então,
eu tenho um atendimento diferenciado, eu procuro lidar com meus clientes diferenciado. A gente tem se posicionado na internet, então, por exemplo, eu tenho também a Aceleradora, que é um parceiro meu, Uhum. que a gente também tem vários trabalhos que a gente tem feito ali, tráfego pago, e etc. Então, acho que é uma soma, na verdade, não sei se tem uma resposta exata, assim, sabe? Tipo, o que é exatamente? Eu acho que é uma soma de situações. Então, a gente vem estruturando a empresa, eu estruturei meu CRM, estruturei meu atendimento, a gente escreveu o meu processo. Então, hoje eu tenho um processo escrito, eu tenho um processo estabelecido para minha equipe. Então, hoje eu estou com dois vendedores, então eles já sabem qual é o processo que tem que ser feito, porque a gente escreveu isso juntos, né? Então, como ele chega, como ele atende, como ele faz, para até que gere a venda, porque a gente tem o closer ali na venda. Então, acho que é toda uma soma de processo, uma soma de situações que a gente foi estruturando. E eu acho assim, eu tenho 30 anos de turismo, Bruno. Então, assim, eu vejo muito a gente viaja, a gente tem muitos colegas, aqui mesmo no Eclipse tem vários colegas que são novos de profissão e eu tenho 30 anos. E às vezes as pessoas acham que falam assim, pô, esse cara tem 30 anos, o que ele tá fazendo aí, né? Tipo, ele precisa saber mais alguma coisa? Cara, todos os dias eu estudo, e eu estudo muito, né? Então, isso começa desde destino. Às vezes vem um cliente para mim, pô, eu quero ir para Somália, sei lá, um destino que eu não conheço, Tanzânia, por exemplo, sei lá. Cara, o que que eu faço? Eu estudo. Antes de falar com o cliente, eu vou estudar, né? Uma outra coisa também com relação à gestão. Pô, tem coisas que eu não conheço, que eu não domino. Por minha maior dificuldade foi na minha empresa, foi no mundo digital, né? Eu vim numa outra era. Eu fazia propaganda nas páginas amarelas, no Jornal do Bairro, Metro News. Hoje em dia o mundo não é mais assim. Então a forma de se comunicar é muito diferente. Então, isso é um sofrimento, aí eu estou dizendo que é um sofrimento, continua sendo um sofrimento para mim, entender esse mundo digital, mas uma coisa também eu já entendi. Cara, assim, eu não quero ser bom em tudo, Bruno, não dá. Esse é o ponto, entendeu? Então, Uhum. assim, o que eu sou bom, eu estou melhorando. Então, puta, eu sou bom em vendas? Bom, sou bom em vendas, então eu sou pós-graduado em vendas pela FAAP, por exemplo. Eu estudo muito. Pô, mas eu não sou bom no mundo digital, por exemplo. Cara, contrato alguém. Não dá, eu não consigo, assim, tipo, me matar para fazer. Tipo, puta, tem que fazer uma landing page. Puta, eu não vou tentar fazer, porque eu vou me perder, eu vou perder tempo, não sei o quê. Então, prefiro trazer alguém que conhece bem isso, como uma aceleradora, por exemplo, Uhum. do que eu tentar me matar para tentar fazer. Então, eu acho que os agentes antigos, por exemplo, talvez tenha que abrir um pouco a mente, sabe? Pô, que o cara é bom, pô, ele quer é bom, cara, ele é muito bom nisso. Ele não é tão bom naquilo ou outro, então, pô, então vai buscar. Ou vai buscar conhecimento, se tiver tempo disponível, ou vai buscar alguém que consiga ajudar. Então, esse é o meu pensamento, na verdade. Legal. Você falou algumas vezes da aceleradora, só para esclarecer para as pessoas, porque a gente não divulga, a aceleradora não é algo público. A aceleradora é uma agência de marketing do nosso grupo, que nós cuidamos lá da equipe, e a gente trabalha com alguns agentes que fazem parte aqui da nossa comunidade. A gente, infelizmente, não consegue abraçar muitas empresas, porque senão perde qualidade. E a gente tem que ter esse foco só para a galera entender quem é a aceleradora e pode se juntar a nós aqui na Entur, quem sabe a gente possa também trabalhar junto com você nesse sentido. Mas Emerson, sobre produtos, o que para você é o produto mais relevante na sua vitrine, aquele que gera melhor margem? Ou você está aberto, assim, você foca mais em público? Como é que é? Hoje 80% das minhas vendas são internacionais. Eu tenho um pouco nacional, mas 80% é internacional. Eu tenho alguns parceiros que trabalham comigo, alguns blogueiros que trabalham comigo, e aí eu tenho muito foco disso. Então eu tenho, por exemplo, um blogueiro na Itália que me traz bastante coisa, então eu vendo muito Europa, especificamente, mas eu tenho muito público que vem casado também. A minha esposa, ela tem uma empresa também, não de turismo, ela trabalha na área da saúde, então a gente compartilha muitos clientes, né? Então é isso, assim, eu tenho muito foco no meu network hoje em dia. Então, assim, com relação a produto, eu sou bem aberto a produtos, trabalho muito com network, mas eu público basicamente é internacional. Na internet, eu tenho dois produtos que a gente vende, que é cruzeiro, então
precisei me nichar para a internet especificamente, para não ficar muito aberto, eu vendo tudo mais na internet, por exemplo, eu sou especialista em cruzeiros, então eu vendo bastante cruzeiro, e Itália, que é um negócio também que eu vendo bastante Itália. Então, são 2 produtos que eu tenho bastante foco neles 2. Legal. E a gente aqui em Bento Gonçalves deu para viver um pouquinho da história da imigração italiana, bem legal. Bom, Emerson, sobre essa questão assim de vender, de ter parcerias com blogueiros e tudo mais, qual dica você daria para quem nos assiste para conseguir selecionar e estabelecer uma parceria com blogueiros? Eu normalmente, assim, eu falo sempre com alguns blogueiros, eu procuro entender um pouco aquilo, se aquilo faz sentido para mim também, né. Então, eu tenho uma blogueira que é da Itália, que Itália faz muito sentido na minha vida. Eu sou descendente de italiano, então, eu conheço bastante a Itália, então para mim, cara, faz muito sentido trabalhar com Itália. Eu tenho um outro blogueiro que trabalha para mim, mas é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, a gente viajou juntos, e ela tem um blog super legal também, então, eh, eu me conectei muito com ela, e eu tenho conversado com algumas pessoas, assim, com quem eu faço parceria, Bruno? Com quem se conecta comigo. Uhum, Então, puta, aquilo faz sentido pra mim, é um destino que eu gosto, a pessoa é uma pessoa bacana, eu acho que ela vai falar coisas, legais sobre a minha marca. Faz sentido aquilo pra mim? Se faz sentido, ok. Se não fizer sentido, assim, eu já cheguei a conversar com alguns blogueiros que eu falei: "Cara, não, esse cara não faz sentido pra mim". uhum. E aí eu não avancei com a parceria, mas alguns fazem muito sentido. E os que fazem sentido pra mim, pra minha vida e para o meu propósito, são esses que eu levo pra mim, pra minha empresa. Entendi. Aí nessa parceria, como é que você faz? Você paga para divulgar ou você compartilha a comissão? Eu compartilho a comissão. Todos Legal. eles é isso. Uma parte da minha comissão sobre a venda que eles indicaram, eu passo e repasso para eles, como se fosse um promotor de vendas, um vendedor, vai, da minha equipe. Entendi. Eu também, Emerson, sou turismólogo. Eu tô completando agora em 2025. Eu estava aqui, para você falou 30 anos, eu falei, cara, eu tô fazendo 20, porque eu comecei em 2005. 20 anos no turismo é muita coisa. E muita coisa evoluiu nesse processo. Eu sou da época que era emissão via fax, a gente usava muito fax naquela época. Telex. Telex, nossa. E eu uso Outlook. Pô, o pessoal na Entur me zoa lá. O pessoal mais jovem fala, pô, você usa Outlook, cara. Ninguém usa Outlook. Cara, tu que é muito novo, não usa Outlook. Por que que eu usava? Porque a gente recebia os tarifários, não tinha sistema online para você buscar. Aí nos tarifários eu organizava as pastas lá no Outlook, aí tinha vários hotéis, vários destinos e tal. E toda vez que chegava um pedido de cotação, a gente tinha que ir lá buscar e tudo mais. E aí de lá para cá as coisas vão evoluindo, aí vai chegando tecnologia e tudo, novas possibilidades de crescimento, e sempre fica aquele pensamento: o mercado é de quem consegue se adaptar a essas mudanças. E a gente vê que algumas empresas param no tempo e por causa disso elas perdem a possibilidade de avançar no crescimento delas e tudo mais, e acabam perdendo mercado muitas vezes para agentes novos que estão acabando de entrar no mercado. A gente conversou aqui com alguns agentes que têm 1 ano, 2 anos de mercado e que conseguem gerar um resultado até acima de pessoas que estão há 20, 30 anos no mercado, justamente porque eles conseguiram se adaptar às tecnologias, Sim. né? O que que a tecnologia hoje representa para a Polaris como uma empresa pequena que tem um grande resultado? Putz, tecnologia hoje, puta, faz parte da vida, né. Então, se eu não me atualizar, por exemplo, cara, eu fico para trás, né. Então eu constantemente, assim, é uma busca contínua. Todos os dias eu acordo de manhã, o que eu posso melhorar no meu processo. Então, cara, eu tô procurando ferramentas todos os dias. Então, o que que eu posso melhorar? O que que pode me agilizar? Eu vim numa empresa, big empresa, Uhum. né, que a gente buscava todos os dias tecnologia justamente para eh, a gente fala muito de fail-proof, né, que é um sistema prova de falhas, né. Então, o que eu tento? Putz, eu tento falhar o menos possível. E a tecnologia está aí, né, para nos ajudar a falhar o menos possível. Então eu quero deixar o meu atendimento mais, obviamente, humanizado, mas obviamente que seja ágil, que seja rápido, que tenha tecnologia, que eu tenha uma boa apresentação para o cliente. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho um sistema hoje de cotação, que é um sistema inclusive que a gente teve algumas aulas lá na Entur, que eu utilizo. Antigamente eu usava uma proposta
no Excel, que eu montava ali, que eu perdia horas para fazer Você aquilo. pode falar o nome do sistema, viu? Fica tranquilo, que a galera vai querer saber, vai perguntar, pô, vai deixar no comentário qual é o sistema, Emerson. É, eu uso o GeniTravel, por Legal. exemplo. E eu, antigamente, de novo, eu fazia uma proposta no Excel, no Word, eu demorava, não sei o quê. E hoje, por exemplo, hoje no GeniTravel, cara, a proposta sai linda. E a minha chave foi assim, eu mandei uma cotação para um cliente, no Excel o cara não conseguia imprimir, ficava ruim, não conseguia configurar. E eu olhei para aquilo e falei, cara, não posso apresentar isso pro meu cliente, entendeu? Não dá. E aí eu fui lá, conversei com a Genie Travel, entendi, não sei o quê. Cara, a proposta vai linda, né? Fica muito legal. Com foto, eu consigo colocar várias coisas. Então, cara, a tecnologia me ajudou a fazer isso. Eu não preciso depender, por exemplo, eu uso o Infotravel de alguma operadora e espera o Infotravel que todo mundo tem. O Infotravel, vai lá com a carinha da operadora e tal. Ah, de repente, em algum momento não é feio, mas, pô, a Genie Travel vai com a minha cara, vai com o meu logo, vai com as minhas informações. Tipo, cara, é muito legal, entendeu? Então, isso me ajuda bastante. Não só nisso, mas por exemplo, no atendimento. Então, eu tenho um bot conversa, tenho RD, e hoje eu estou buscando uma ferramenta de atendimento, que eu também acho que é importante. Legal. E um ponto, só para ficar claro para todo mundo que nos assiste, que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que saber selecionar as tecnologias que a gente usa, porque senão a gente cria uma bagunça digital na empresa. O que é uma bagunça digital? São múltiplos softwares que não se integram entre si e isso tende mais a dificultar do que a facilitar. Então, Sim. sempre buscar integrações, colocar uma comunicação que passe por todo esse processo para facilitar a nossa vida. E aí, Emerson, quando a gente está num processo de crescimento, a gente comentou que subir um degrau, cara, é como se estivesse começando de novo, são novos desafios que você nunca enfrentou. E eu imagino que nessa tua jornada de crescimento você deve ter enfrentado alguns desafios. Queria te pedir para você contar para a gente os principais desafios que você teve que superar e como você superou. É, eu acho que, assim, meu maior desafio de todos, assim, longe, assim, é essa questão do mundo digital. De novo, eu vim numa outra época que eu emitia bilhete na mão, né? Ficava com dor no dedo, mas isso está superado, né? Assim, a questão operacional está superada, né? Eh, mas acho que se comunicar no mundo digital, para mim é difícil. E difícil continua sendo difícil, para falar a verdade, assim. Eu, todos os dias eu tento me superar com relação a isso. Melhorar os meus vídeos, a minha comunicação, a forma de me posicionar. Isso para mim continua sendo um desafio. Esse é um desafio muito grande para mim. Outro desafio que eu tenho, por exemplo, é funcionário, né? Ter um funcionário adequado, treinado, se comunicar da forma que a minha empresa quer. Então, qual é a forma que eu escrevi meu processo? Então, fazer com que as pessoas entendam qual é a sua forma de se comunicar e que a equipe inteira seja dessa mesma forma, né? Se comunique como eu, por exemplo. Então, esse é um outro desafio também para mim. Então, assim, tem alguns desafios, dois grandes desafios neste momento, eu acho que são esses. Pô, interessante isso daí. A gente falou bastante sobre tecnologia, mas tu traz aqui um ponto que é muito sobre cultura da empresa. Sim, É exato. conseguir transmitir aquilo que te representa, o conceito que você trouxe para a Polaris através de outras pessoas. E é muito importante, Emerson, ter esse pensamento no início da empresa, porque a cultura ela se forma, quer você queira ou não. Então, algumas empresas crescem e o empresário ele não se preocupa com a cultura da empresa e depois que a cultura é estabelecida, não tem mais como voltar atrás. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei no passado que o próprio dono da empresa, ele era muito fofoqueiro. Então a empresa era extremamente fofoqueira, era todo mundo tomando conta um da vida do outro, um falando, e aquilo dali é totalmente antiprodutivo. E a gente ter essa preocupação desde sempre, que eu tenho uma empresa, que esse grupo de pessoas vai formar uma cultura e que essa cultura vai influenciar na produção, na execução de tudo. E aí você, com uma equipe pequena, já tão preocupado com isso, a sua equipe, conforme ela for crescendo gradativamente, as pessoas que chegam, elas se inserem naquele ambiente, elas vão naturalmente respirar aquilo. E se a cultura não for condizente com a cultura de quem está chegando, ela vai ser expurgada da empresa sozinha. Vai ser tipo um champanhe, como a gente viu aqui, né? Se tocar na rolha, a rolha vai sair e falar, olha, a cultura, ela não me pertence, então eu tenho que sair porque a pessoa não se sente bem lá dentro. Sim. Assim como a pessoa certa, ela vai se sentir extremamente acolhida em casa também. Isso. Eu procuro, por exemplo, quando os meus funcionários, eu sou muito participativo,
né? Então, como todo mundo. Então, por exemplo, eu não gosto de trabalhar sozinho. A pandemia para mim foi um sacrifício, né? Eu gosto de trabalhar em conjunto, eu gosto de trabalhar com as pessoas, eu sou super parceiro das minhas equipes, todas as pessoas que trabalharam comigo, eu sou muito parceiro. Então, tipo, eu tô no lado o tempo inteiro, a gente tá junto, vamos lá. Então, assim, eu procuro conversar muito com as pessoas. Quem sou eu? Qual a minha essência? Qual a essência da empresa? E o que eu quero? Eu falo muito, o que eu espero? O que eu quero? Né, então, acho importante isso, assim, sabe? Tipo, e as pessoas estão do meu lado. Então, a gente está numa sala, hoje fisicamente, eu não estou mais home, eu estou fisicamente numa sala. Então, eu estou ouvindo o tempo inteiro que as pessoas estão conversando e tudo mais. Então, se eu vejo alguma coisa errada, eu tenho meu caderninho ali do lado, eu anoto, espero a pessoa terminar a ligação, por exemplo, e vou lá e falo, ó, você falou assim, deveria ter falado assim. A gente corrige as expectativas, inclusive, né? Tanto a minha quanto a dos clientes ali que estão ouvindo aquela pessoa. Então, é, assim, por enquanto a empresa está pequena, mas eu estou bem preocupado nesse meu crescimento. Assim, eu falo muito pro meu pessoal assim, qual que é o nosso limite? Cara, não tem limite. Qual é o meu limite de crescimento? Não tenho. Cara, o limite é as estrelas, assim, sabe? Então, eu sou eclipse. É isso. Então, assim, cara, não tem limite. Então, quando a gente puder crescer, a gente vai crescer, mas obviamente com qualidade. E essa questão do presencial ela é muito forte mesmo. Algumas pessoas e assim, questão de propósito, tem gente que, quer construir uma renda específica e não quer crescer tanto, elas vão priorizar mais essa atividade home office. Tem várias pessoas na comunidade que é sobre isso. Pô, advogados extremamente bem-sucedidos que migraram para o turismo só para poder conseguir trabalhar de dentro de casa, ter aquela vida mais tranquila e tudo. Mas, quem está pensando em crescer, eu acredito que o presencial é fundamental. O home office ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. A gente, por exemplo, na Entur, os 2 primeiros anos da Entur foi home office. A partir do segundo ano, cada um num canto do Brasil, a gente falou: "Cara, vamos escolher um lugar para todo mundo ir morar", e a gente ficou conversando e acabou que todo mundo foi para Natal, que é onde eu já morava, e tem gente do Pará, Criciúma, enfim, foi todo mundo lá para Natal. Agora, Emerson, em 6 meses a gente produziu mais do que os últimos 2 anos do home office. Justamente porque acontecia muito isso, de eu ouvir o que estava acontecendo com o time de vendas e fazer uma correção. Olha, ao invés de você falar dessa forma, fala assim. Ao invés de apresentar o preço dessa forma, apresenta assim. Usa tal gatilho para poder ativar tal sensação. Tenha calma. Você está preocupado com o final, vem para o início, extraia tal informação, use isso a seu favor na negociação. Então o time vai ganhando, cada vez mais incorporando o modelo ideal para a gente conseguir atender esses clientes. E Sim, aí a gente foi, né, assim, decolou. A gente está completando mais 2 anos agora de presencial. E aí, pô, foi, assim, para a gente foi transformador. Então fica a dica. Você sim. quer crescer? Cara, o físico é melhor do que o home office. A gente está no escritório desde janeiro agora, né? Então a gente também está recente, porque a gente também ficava em home. Mas é uma outra situação, uma outra pegada, e assim, a gente também está em construção de cultura, né? Uhum. Mas assim, cara, tá bem interessante esse novo momento da empresa. Pô, que legal. E vai crescer muito ainda, Vai Emerson, tenho muito. certeza. Eu ouvi um último summit, na verdade, eu subi no palco e a Vivi falou assim, o Emerson só tá começando. E aí eu fiz uma promessa pro Fernando lá em cima, que eu subiria de novo com uma placa muito maior. Essa é a ideia. Pois é, e é um compromisso que você gera. Ainda gera, É. ó, vou gerar um compromisso com uma pessoa para poder eu realmente trabalhar por isso. Muito bom, Emerson. Agora, chegando já no final da nossa entrevista aqui, queria te pedir para imaginar que a câmera é um agente de viagens que está um pouco perdido no seu caminho. E eu queria saber qual conselho você daria para que essa pessoa se encontrasse e conseguisse encaixar no trilho que vai levá-la para o caminho do resultado. Eu acho que a primeira de tudo é ter humildade, para entender que você precisa estudar, você precisa se aprimorar e você precisa buscar conhecimento. Se você não tem o conhecimento, então busque o conhecimento. Se você não tem um dom para aquilo, então busque as pessoas que podem te ajudar naquilo. E de repente, se eventualmente você não conseguir, não tiver tempo para fazer, então que você contrate alguém que faça, né? Então, puta, mas eu vou gastar um dinheiro, e tal. Na verdade, não é gastar, é investir.
Acho que é uma coisa bem importante, assim, em vários momentos eu falo: "Putz, eu vou investir meu dinheiro nisso, porque isso vai me dar retorno". Então, eu diria que a primeira coisa é praticar o TBC. Né, então ir atrás, correr atrás, estudar, colocar metas, é uma coisa que também eu sempre faço, eu coloco metas. Então, eu tenho minha meta de venda A, B, C, e eu vou atrás. Vou correr atrás e corro atrás de conhecimento. Se eu não sei, eu corro atrás de conhecimento. Aí tudo foi uma super parceiro meu, que chegou em um momento bem no início da minha empresa e tá comigo nessa jornada desde sempre, né. Então eh, cara, eu procuro ajuda. Então é isso que eu faço todo momento. Muito bom, Emerson. Obrigado pelo bate-papo, por compartilhar com a Valeu. gente. E Obrigado. para vocês que ficam aqui, chegando no finalzinho da nossa entrevista, vou te pedir para você ativar a notificação do nosso canal, se inscrever, participar junto com a gente. Deixa teu comentário, manda uma pergunta para o Emerson aqui embaixo também. E a gente está aqui nessa série do Eclipse Experience, mas toda semana a gente tem uma aula também no YouTube, sempre terça-feira às 18h30. Tamo junto. E amanhã tem mais uma entrevista do Eclipse. Valeu! Até mais.